Olá, eu já escrevi bastante sobre a vitória de Donald Trump nas eleições e estava na hora de gravar em vídeo alguma coisa. Tem uma parte do público que prefere sempre esse veículo, é mais fácil às vezes, ou quer ter realmente o lado visual. Então vamos lá, eu vou fazer um resumo, na verdade, daquilo que eu venho escrevendo e não é de hoje, né? A vitória de Trump não foi surpreendente para mim, talvez no limite ali do último dia eu estava com um clima mais de derrota, como a imensa maioria, porque realmente as pesquisas todas, as bolsas de apostas e o mercado financeiro estavam todos dando uma vitória quase folgada para Hillary Clinton. Então você, quando rema sozinho contra a maré toda durante muito tempo, às vezes tem realmente second thoughts, até você se convencer de que todos estão errados e você está certo. Isso exige um grau, às vezes, de arrogância que eu prefiro muitas vezes evitar. Mas eu achava que Trump tinha uma chance bastante razoável de levar, como acabou acontecendo. E isso que eu vou tentar explicar aqui, né? De onde veio essa análise? Né? E a primeira parte da resposta é isso, análise. Eu tentei fazer análise do que estava acontecendo com os Estados Unidos e com o mundo, enquanto que a imprensa, a grande imprensa, mídia mainstream, como a gente chama, foi sem dúvida nenhuma, ao lado de Hillary Clinton, a grande perdedora nessas eleições. Né? Eles sim foram todos pegos de surpresa e estão incrédulos até agora, os jornalistas que na verdade fazem campanha para o Partido Democrata, são torcedores e não analistas. É até patético comentar aqui o desempenho da Globo tanto pelo Jornal Nacional quanto pela Globo News nessa cobertura da política americana. É vergonhoso. E nos Estados Unidos, a exceção da Fox News, que não existe infelizmente no Brasil, para oferecer um contraponto aos telespectadores, a outra parte da imprensa também é toda muito parecida. A CNN, a MSNBC, na parte impressa o New York Times, controlado pelo magnata mexicano Carlos Slim, toda ela anti-Trump e ignorando, deixando de lado a análise e substituindo-a por torcida, por campanha. Então esse é o primeiro grande aspecto. Eu tentei observar os fatos e entender o que estava acontecendo com os Estados Unidos e com o mundo, porque não podemos esquecer que é um fenômeno maior. Trump é mais um sintoma importante do que está acontecendo. Mas tivemos Macri na Argentina, tivemos João Dória em São Paulo, tivemos o Brexit no Reino Unido, o acordo de paz com os terroristas, com os terroristas das Farc na Colômbia, tudo isso pegando de surpresa a imprensa. Né? As manchetes todas falando inesperado resultado, inesperada vitória, inesperada derrota do acordo de paz e por aí vai. A verdade crua e simples é que a mídia, os jornalistas, não estão compreendendo o mundo, não estão com uma leitura acurada da conjuntura e do que se passa no dia a dia do mundo. E depois, obviamente, eles passam a acusar os eleitores, a democracia, né, quando o resultado vai contra aquilo que eles desejam, seus anseios e ilusões muitas vezes infantis. Né? Então, quando o resultado é contrário, a culpa é do eleitor que é um ignorante, o pobre. Eles nem percebem, inclusive, o preconceito absurdo implícito nisso. Né? Mas a verdade é que não precisa ter uma teoria conspiratória, não. Tá? Eu realmente acho que tem, obviamente, agentes socialistas infiltrados na imprensa. Isso é fato, aliás, eu não acho. Ficou comprovado no Wikileaks. Mas eu acredito que não é preciso chegar nas teorias conspiratórias para entender o fenômeno. Ele é mais comezinho, ele é mais básico do que isso, né? É mais trivial. E qual é o grande fenômeno que eu acho que está acontecendo aqui e que eu queria focar nesse breve vídeo? Né? É o fenômeno que tão bem foi descrito por Charles Murray no livro Coming Apart, que eu já citei no meu Esquerda Caviar, ou seja, um fenômeno que eu venho também trabalhando como tese desde Esquerda Caviar, pelo menos. E depois em vários artigos. Que fenômeno é esse? A separação do mundo entre a elite cosmopolita, globalista, não a globalização, globalista, né, do poder, da simbiose entre grandes empresas de poder
entre essa elite e o povo, o homem comum, o indivíduo de carne e osso, trabalhador, que vive lá no Middle America, no caso dos Estados Unidos, né? O motorista de caminhão, o trabalhador de fábrica, todos aqueles que não pertencem a esse universo repleto da inteligência, né? Dessa elite pensante, ungida, esclarecida, segundo sua própria visão de mundo, um tanto limitada. Aquilo que o Alexandre Borges, meu amigo, chama de projaquistão, né? O mundo dos globais, dos artistas engajados, intelectuais, professores, psis, jornalistas, todos esses que habitam esse mesmo universo e habitam uma redoma, vivem numa bolha, perderam o contato com esse homem comum. Por isso que não é necessário acreditar em má fé. Muitas vezes são pessoas boas, eu conheço alguns, mas eles têm um ar arrogante. Eles olham com desdém para você quando você vem falar de Trump. Aliás, eles acreditam que sequer possa existir uma pessoa culta, educada, esclarecida e que defende o voto em Trump e não em Hillary. Então dá uma certa dissonância cognitiva, eles evitam isso. Quando eu tentei conversar com pessoas desse tipo, né, a reação delas sempre foi, primeiro, uma visão de mundo estética, romântica, é sempre assim, adjetivos. Trump é aquele racista, xenófobo, grosseiro, conservador, cruzes, né? Como é que você pode defender ele? É uma tentativa de intimidar qualquer um que se manifeste a favor dessa visão alternativa, do contraditório, né? Então eles reagem da primeira forma em negação. O primeiro impacto que eles têm quando descobrem que... Mas vem cá, existe um Theodore Dalrymple, existe um Thomas Sowell, existe um Dinesh de Souza, um Roger Scruton. Essas pessoas são o quê? São boçais, tacanhos, caipiras, rednecks, como o Arnaldo Jabor descreve todo eleitor de Trump? Não, pera lá. Então eles não querem sequer tomar conhecimento da existência desse universo paralelo. E por quê? Porque no dia a dia eles realmente vivem só entre eles. Só entre eles, dividindo essa visão estética, romântica de mundo, ilimitada, né? O dia a dia de um típico jornalista correspondente de Nova York, qual é? O cara acorda e lê o New York Times, que é um jornal totalmente à esquerda, que ele pensa que é moderado e moderninho, progressista, né? Aí ele vai lá e vê o noticiário da CNN, que é um canal também totalmente de esquerda, que simula imparcialidade, mas a brincadeira nos Estados Unidos é que é o Clinton News Network, né? O Ted Turner é um sujeito simpático a Fidel Castro. Aí ele vai para o trabalho, no escritório só encontra pessoas parecidas com ele. Aí ele compra comida no Whole Foods, comida orgânica, pagando preços exorbitantes, e só encontra pessoas iguais a ele. Aí depois ele vai numa instalação de arte moderna, né? Vai ver lá os miquinhos colocando o dedo no ânus um do outro, chamando a atenção dessas coisas, e depois vai comer tofu no restaurante do museu e debater sobre a nova moda do ecossexualismo. E com pessoas apenas como ele. Então é óbvio que a visão desse sujeito é totalmente distorcida da realidade. Ele perdeu o contato com o povo, que para ele é apenas uma abstração. O multiculturalismo, que ele lida como uma coisa bonitinha na teoria, né? E o respeito e tolerância aos povos, na prática, para o sujeito que está lá no Middle America ou na Europa, significa uma comunidade de islâmicos radicais que não assimilam a cultura local e que querem impor a Sharia, que acham que a filha não vai estudar e vai casar com quem eles resolverem na família. E usam burca ou burkini, né? Vão de burca para praia ao seu lado. Não é charmosinho que nem em Nova York ou na Califórnia. Não! A realidade é diferente. E isso esse pessoal não entende mais. Eles não sentem mais cheiro de povo. Eles acham que conhecem o povo porque leram Foucault e dão um bom dia para o empregado. Acabou o contato deles com o povão. Então eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo o mundo. Esse é o fenômeno que a eleição e a vitória de Donald Trump mais representa. É isso que significa, basicamente. Chacoalhar o mundinho
dessa bolha, desse pessoal que está aprisionado na própria bolha que eles criaram. Eles não têm noção do que é mais um sujeito que frequenta a missa aos domingos, compra no Walmart, faz churrasco com os amigos tomando cerveja no fim de semana e fuma cigarro normal, sem ser aquele vapor. Eles não conhecem isso. Essas figuras cosmopolitas, quem é essa figura? Ainda existe um sujeito tão reacionário desses? Para eles não. Só que é a maioria da população. E a pauta para essas pessoas é mais simples, é mais comezinha. Eles querem dinheiro no final do mês, emprego, direito de se divertir um pouco, né, no fim de semana, com diversões que a elite arrogante chama de alienação, né, porque não é um sarau sobre Foucault, é ir no jogo de futebol do filho, ou ver um filme blockbuster de super-herói no cinema, né, e essa visão preconceituosa que a elite tem deles. Isso é o quê? São pessoas atrasadas, né? São um bando de caipiras, idiotas, ignorantes. Não, quem não entendeu o mundo é essa elite, que acha que tudo se resume ao direito dos animais, ao direito do aborto, à legalização das drogas e à libertinagem dos jovens. Essa é a pauta progressista. Mas não é a pauta do povo. O povo quer, de novo, repito, o emprego, segurança, direito de se defender, inclusive, de bandido, né? Segurança, quer poder transar lá com a mulher, como diz o Pondé, né? No final do mês, o cara quer ter dinheiro na conta e poder transar de vez em quando com a mulher, acredita em casamento, né? Olha que sujeito ultrapassado, acredita em casamento e religião. E essa elite arrogante não entendeu ainda que substituiu as religiões tradicionais por novas seitas, inclusive muito mais patéticas, né? Como esse sexualismo agora, ou identidade de gênero, o ecoterrorismo dos ambientalistas, né? O vegetarianismo dessa turma que te olha de cima para baixo só porque não come carne, acha que é moralmente superior a você. Elas foram substituindo, essas pessoas, as crenças tradicionais por essas coisas um tanto patéticas, e acham que o outro é que é um alienado, só porque não lê Marcuse, Foucault e Zizek e Lacan. Então, a turma da imprensa é também parte dessa elite alienada, dos ungidos, do clero alienado, como disse Pondé. E eles não estão conseguindo ler o que está acontecendo com o mundo. Eles vão ser pegos em surpresa atrás de surpresa, justamente por se recusar a fazer uma autocrítica, a refletir sobre o que eles estão errando e, em vez disso, ficando em negação e atacando o mensageiro, atacando o povo, o eleitor, e culpando a democracia nesses momentos, né? Caindo em inúmeras contradições. É hilário ver o professor de geografia e de história, tipicamente de esquerda, que até ontem atacava o capitalismo e a globalização, falando que os eleitores de Trump querem fechar os Estados Unidos e são contra a globalização. Quer dizer, é hilário. É a mesma turma que culpava o embargo americano em Cuba pelo fracasso do socialismo cubano, ao mesmo tempo que diz que a globalização e o livre comércio é exploração dos Yankees, dos mais pobres pelos Yankees. Quer dizer, a contradição é gritante, mas esse pessoal não se incomoda em cair em contradição atrás de contradição, porque alguns têm a pauta ideológica política de poder, são os oportunistas, e os outros são os idiotas úteis. São os adeptos, os crentes das novas seitas progressistas, das quais fazem parte vários desses jornalistas. A imprensa ruiu. É a morte do jornalismo da mídia mainstream que foi decretada com a vitória de Donald Trump. E, me desculpa, se você ainda busca se informar nesses mesmos veículos que erraram tudo, os mais relevantes acontecimentos dos últimos meses e anos, o idiota é você. O idiota é você. Você tem que estar vendo
o que está acontecendo, você tem que enxergar o fenômeno. Se você não consegue enxergar o fenômeno, você é parte da alienação. Então, saia dessa bolha, estoura a bolha e venha. O mundo moderno tem outros instrumentos, sites, blogs, a internet está aí, estão pipocando iniciativas independentes, sérias, de opinião isenta e de análise honesta. É isso que você precisa procurar para se informar. Abandona a Globo News e companhia, meu cara. Porque, lamento, se você só se informa sobre política americana por meio da Globo News, acredite em mim, eu vinha repetindo isso há algum tempo e agora está meio óbvio, né? Você não sabe nada do que se passa nos Estados Unidos, do que acontece com o mundo. Nada. Zero. É pior do que zero. Porque você acha que sabe e não sabe nada. Então é um falso saber. É a sensação de conhecimento que não se traduz na realidade. Ou seja, é ignorância com arrogância, que é a definição própria de estupidez. Sai dessa. Sai dessa. O que significa a vitória de Trump? Significa que a imprensa toda está aprisionada numa bolha. E que se você continua se informando por essa mesma imprensa, lamento, mas você é o otário nessa equação. Assim como são otários todos os malandros cariocas, brasileiros, com 7 constituições nas costas, com analfabetos, com traficantes, com bandidos, com palhaços eleitos na nossa política, querendo ensinar o padre a rezar missa, querendo dar pitaco no povo idiota americano que elegeu Trump. Piada, né? Piada de muito mau gosto. Brasileiro é otário? Eu deixo a pergunta no ar. Quem quiser a resposta, que compre o meu livro, recentemente lançado pela Record sobre o assunto. Até a próxima.